Olá, bom dia. Eu sou a professora Marina Lima, da Escola Maria Cecília, e hoje darei continuidade ao nosso assunto. Na aula passada, vimos um pouquinho sobre a atmosfera, suas camadas, e vimos que na camada mais próxima, que é a troposfera, nós temos o clima, nós temos as nuvens, as chuvas e tudo mais. Então, eu falei para vocês da diferença entre clima e tempo. Clima é a sucessão habitual do tempo, ou seja, é um processo duradouro que acontece na atmosfera e não se altera com facilidade. Para se alterar, precisa de basicamente 35 anos. E o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, há mudanças em minutos. O tempo está ensolarado, daqui a pouco pode estar um tempo chuvoso. Então, o tempo é algo que se altera constantemente, tá certo? Então, eu coloquei isso nas explicações. Como eu coloquei aqui embaixo, para determinar um clima é necessário o acompanhamento do tempo em um determinado período de 30 anos, normalmente, entre 30 e 35, como eu falei no começo, tá certo? Então, o tempo e suas variações. Como eu disse a vocês, o tempo ele é bastante mutável, ele muda muito. Então, o tempo pode ser chuvoso, pode ser frio, como vocês estão vendo na imagem, nublado, ensolarado. Então, depende do dia, o tempo ele pode se alterar. Já os principais tipos climáticos do Brasil, que vocês também já viram, são os seguintes, tá certo? Tropical, equatorial e subtropical. São os principais tipos climáticos do Brasil. A energia do Sol direciona o clima pela influência dos fatores climáticos e dos fenômenos, ou seja, o clima vai depender de alguns fatores e de alguns fenômenos que eu vou explicar mais na frente para vocês. Esse clima tropical, ele ocorre principalmente nas áreas litorâneas. O equatorial, próximo à linha do Equador, e ocorre principalmente na Amazônia e nas suas áreas próximas. E o subtropical ocorre principalmente no sul e sudeste do país. E falar sobre alguns fatores do clima, ou seja, são fatores que influenciam o clima. A latitude, ela é a distância de qualquer ponto na superfície da Terra até a linha do Equador. Então, no Brasil, situa-se em áreas tropicais, como nós sabemos. A maior parte entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. As temperaturas médias são elevadas, entre 20 e 25 graus, é a média do Brasil, tá certo? No sul, as temperaturas médias anuais são mais baixas, em torno de 18,6 graus Celsius. Petrolina tem a temperatura média de 28 graus e assim sucessivamente, tá certo? Então, a gente percebe o quê? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é, tá bom? Então, por isso que nossas temperaturas são altas e por isso que a latitude influencia. Vou recapitular para vocês. A latitude é a distância de qualquer ponto até a linha do Equador. Então, a distância do Nordeste para a linha do Equador é pequena, então a latitude é pequena, por isso tem temperaturas altas. A distância da linha do Equador para o Sul já é maior, então vai influenciar em temperaturas mais amenas, mais frias no Sul, tá ok? Passando para o outro fator do clima, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui a altitude. A altitude é a altura de uma região em relação ao nível do mar, tá certo? Então, qualquer altura em relação ao nível do mar, a gente vai chamar de altitude. E as altitudes influenciam na temperatura. Quanto mais alto um local, mais frio vai ser aquele local, tá certo? Influencia bastante na temperatura, a altitude. Vejam só, o outro fator do clima é a continentalidade ou a maritimidade. São nomes difíceis, mas o assunto não é difícil. É o seguinte, na continentalidade, quanto mais afastado do mar, vai se ter temperaturas mais altas, não é isso? E quanto mais próximo do mar, vai ter a influência do mar. Então, vai ter a maritimidade. Então, essa influência do mar vai fazer com que tenha temperaturas mais baixas, mais umidade, mais chuvas também. Então, vamos ler. Corresponde a maior proximidade ou afastamento em relação às grandes massas oceânicas. É a influência do mar. Ou seja, na continentalidade se tem uma menor influência do mar. E na maritimidade se tem uma maior influência do mar no clima. A maior influência do mar no clima, certo? Repitam aí para não esquecer.
E agora vai ser a última coisa que eu vou falar hoje, que são os elementos do clima. Vejam só, nós temos 5 elementos principais do clima, tá certo? Que é a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a precipitação e as massas de ar. A temperatura é a quantidade de calor existente na atmosfera, ou seja, vai ser o grau de agitação das moléculas. Quanto maior for o grau de agitação das moléculas, maior será a temperatura. A umidade do ar vai ser o quê? Vai ser a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Quanto mais vapor de água, presente na atmosfera, mais úmido será, tá? Pressão atmosférica é o seguinte: conforme a altitude e a temperatura, o peso aumenta ou diminui. Então, seria como se fosse o peso do ar. Quanto mais pesado aquele ar for, maior será a pressão daquele ar. Precipitação são as chuvas, né? Que pode ser de granizo, de neve, de gelo e tudo mais. E, por fim, nós temos as massas de ar. O Brasil tem a influência de 5 massas de ar, tá certo? 2 equatoriais e tropicais e uma subpolar. E essas massas de ar, Mariana, atuam em onde? Atua em quê? Atua no inverno e no verão, agindo de formas diferentes no território. Ou seja, as massas de ar podem influenciar num clima mais frio, num clima mais quente, em temperaturas mais amenas, em temperaturas mais fortes mesmo, mais quentes. Então, essa massa de ar também influencia no clima, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, é só me procurar no WhatsApp e pedir meu número ao representante, tá certo? Então, abraços.